Então, para falar de derivação implícita, a gente primeiro precisa entender um outro conceito, que é o conceito de função implícita, tá? Então, derivação implícita está intimamente ligado com o conceito de função implícita. O que é uma função implícita? Ou você pode ver escrito em outros lugares como função definida implicitamente. É a mesma coisa. Então, implícito, nesse caso, é um antônimo, pode ser entendido como um antônimo da palavra explícito, tá? Vamos tentar aqui dar um apanhado geral. Até agora, as funções que nós vimos no curso são todas funções definidas explicitamente. Bom? Então, na maior parte do tempo, nas aulas que a gente fez durante o ensino médio, as funções elas são sempre definidas explicitamente. Então, eu vou escrever isso aqui. Até agora, tratamos de funções definidas explicitamente. Ok? Então, por exemplo, exemplos de funções definidas explicitamente. Você tem x ao quadrado, tá? Você tem seno de x, você tem, por exemplo, exponencial de x mais x, tá? Isso aqui são todos exemplos de funções definidas explicitamente. Você sabe de maneira explícita, você sabe exatamente quem é a lei de formação dessa função, tá? Então, dizer que uma função está definida explicitamente significa dizer que você conhece diretamente a lei de formação, tá? Vou até adicionar isso aqui. Conhecemos a lei de formação. Então, uma função definida explicitamente, você sabe exatamente quem é a função, né? Só que existem outras funções que são igualmente importantes, só que nós não conseguimos dizer explicitamente quem elas são. Você não consegue uma fórmula de maneira explícita que descreva quem é essa função, tá? Esses tipos de funções, a gente diz que elas são definidas implicitamente. Bom, então esse que é o lance. Então, então vou botar aqui, ó, funções definidas implicitamente são aquelas que são definidas de maneira implícita tá?
através de alguma equação. De alguma equação, tá? Muitas vezes essas funções definidas de maneira implícita, tá? Elas não podem ser dadas de maneira explícita, tá bom? Ou de outra forma, né? Não sabemos exatamente quem é a lei de formação, tá bom? Então eu vou botar aqui em muitos casos. Não conhecemos sua lei de formação. Bom, então, vamos tentar dar uns exemplos aqui para ver se a gente entende, tá? A diferença de uma para outra. Então, vamos considerar esse seguinte exemplo. Vamos olhar para a seguinte igualdade. Então, considere a equação x² mais y² igual a 1. Tá? Esse aqui é o exemplo clássico para quem quer estudar esse tipo de coisa. Bom, eu vou dizer para você o seguinte: existe uma função f de x que satisfaz essa igualdade. Tá? Então, o que eu afirmo para você existe uma função f de x, não vou dizer quem é, tá? Que satisfaz a equação né? Ou seja, o que significa dizer que uma função satisfaz a equação? Significa dizer que quando eu trocar o y pelo f de x, eu mantenho aquela igualdade, tá? Quando eu trocar aqui o y pelo f de x, eu mantenho essa igualdade, tá? A pergunta que eu faço é: quem é f de x? Tá? E a resposta é depende. Bom, a gente consegue, nesse caso aqui, dizer quem é essa f de x. Então você observa que, a princípio, eu só tenho uma equação, ok? Eu estou dizendo para você que essa equação define uma função, tá? Essa função f de x. O que é define, né? Significa dizer que eu consigo uma função de x que, quando eu coloco no lugar do y, essa igualdade é satisfeita, tá? Essa equação é satisfeita. Então a pergunta é: quem é f de x? Tá? Então, nesse caso aqui dá para a gente encontrar. Então, nesse caso, é possível encontrar f de x. Como é que eu faço, né? Vamos lá. Como é que a gente encontra o f de x? Eu vou pegar a equação. Ó, eu vou pegar aqui
Na verdade, vamos começar com o y, tá? Esquece o f de x. Eu vou tentar isolar o y quadrado. Então, eu fico com y quadrado igual a 1 menos x quadrado, tá? E aqui eu vou extrair essa raiz quadrada, vou tirar o quadrado, tá? Então, só lembrando, isso aqui é um erro muito comum cometido pelos alunos, que o aluno ele pega e escreve o seguinte, né? Ele escreve geralmente assim, ó, x quadrado igual a 1, e aí ele pega e escreve x igual a raiz de 1, tá? Então, isso aqui está errado, tá? Na verdade, não é x igual a 1, é x igual a mais ou menos raiz de 1. Tá? E por que é isso, né? Porque se a gente quer isolar a variável x, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que extrair a raiz quadrada do que aparece dos dois lados dessa igualdade. Tá? Então, quando eu extrair a raiz quadrada de 1, isso é 1, que a raiz quadrada de um número é sempre ele positivo. Tá? Já quando for extrair a raiz quadrada de x quadrado, isso por definição é módulo de x. Então a igualdade x quadrado igual a 1, pelo que eu escrevi em cima, ela vai me fornecer módulo de x igual a 1. Tá? Agora, módulo de x igual a 1 tem duas soluções. Tá? Pode ser 1 ou pode ser menos 1, porque o módulo de menos 1 é 1. Tá? Então isso significa que o x é igual a mais ou menos 1. Tá? Então é assim que se faz essa conta. Okay? É por isso que aparece o mais e menos na frente. Tem muita gente que pensa que aparece o mais ou menos na frente porque a raiz quadrada de 1 é mais ou menos 1. Isso está errado. Tá? A raiz quadrada de um número é sempre positivo. É sempre 1. O mais ou menos aparece por causa do módulo que está aqui. Okay? Então, feita essa observação, eu volto à minha equação, extraio a raiz quadrada. Então, aqui também extraio 1 menos x quadrado. Okay? Raiz quadrada de y ao quadrado é módulo de y, que vai me dar raiz de 1 menos x quadrado. Agora, isso aqui me dá, então, que o y é mais ou menos, pode ser mais ou menos 1 menos x quadrado. Bom? Então, agora, você repara que essa última igualdade aqui me dá o y em função de x. Tá? Agora, se o y está em função de x, eu consigo agora... Eu posso tomar para ser y o mais raiz de 1 menos x quadrado ou menos raiz de 1 menos x quadrado. Então, dessa forma, se tomarmos o f de x, que satisfaz a igualdade x quadrado mais y quadrado igual a 1, pode ser tomado como f de x igual a raiz de 1 menos x quadrado, ou como f de x igual a menos 1 menos x quadrado. Tá? Se você toma o f de x como uma dessas equações, essa equação é satisfeita. Tá? Vamos só fazer a conta, né? Vamos pegar, ó, x quadrado mais y quadrado igual a 1. Então eu vou pegar aqui, ó, x quadrado, vou trocar esse y por esse f de x que eu encontrei. Tá? Eu vou selecionar, por exemplo, pode ser o primeiro aqui, ó. Bom, vamos trocar
f de x, por isso que aparece ali. Então, vou dar x² mais raiz de 1 menos x² igual a 1. Então, x², né? Quadrado da raiz de alguma coisa é alguma coisa. Então, 1 menos x² igual a 1. Fazendo as contas, fica 1 igual a 1. Ok. Certo? Satisfaz. Então, se eu fizer a mesma conta pegando menos raiz de 1 menos x², também dá certo. Bom, então, o que isso aqui mostra? Isso mostra, ó, essa igualdade me gera uma função f. Tá? Quando você tem uma igualdade gerando uma função f, a gente diz que essa função ela está definida de maneira implícita. Implícita por quê? Porque ela depende dessa igualdade. Tá? E você não sabe exatamente quem é a função. Às vezes é possível que a gente consiga pegar uma função que está definida de maneira implícita e também escrever ela definida de maneira explícita, como foi esse caso. Então você tem esse f de x, tá? Que satisfaz essa igualdade aqui. Bom? E a gente fez umas contas e nós vimos que o f de x pode ser tanto esse quanto esse. Tá? Então agora a f de x também pode ser escrita de maneira explícita. Tá? Então nesse caso aqui, né, quando f... Eu já escrevi isso, né? Deixa eu ver. Tá? Então, f de x, né, nesse caso, é definida de maneira implícita pela equação x² mais y² igual a 1, tá? E também definida de maneira explícita por, posso pegar aqui f de x igual, vou pegar a primeira daquelas, tá? 1 menos x². Tá? Então essa função é definida de maneira implícita por essa equação aqui e também de maneira explícita, tá? Aqui está explícito quem a função f é. Tá? Então, em geral é isso. Quando você tem uma equação, essa equação às vezes ela dá origem a uma função. Tá? Como você não sabe direito quem é a função, como você não sabe direito qual é a cara da função que é definida pela sua equação, você diz que ela é definida de maneira implícita. Bom? Diego, se eu isolei o y aqui, se eu conseguir isolar o y e já der explicitamente quem é a função f de x, por que eu preciso ficar falando de função implícita? Então a resposta é a seguinte: você precisa falar de função implícita porque às vezes não é possível isolar o y, como a gente fez nesse exemplo, para saber exatamente quem é a função f de x. Tá? Então isso é importante. Ó. No exemplo anterior, isolamos y.
na equação. X² mais y² igual a 1 para determinar f de x. Bom, entretanto, em muitos casos, não é possível realizar esse procedimento. Okay? Esse procedimento. Bom, eu vou dar um exemplo de um caso em que não dá para fazer isso, tá bom? Nem sempre a gente consegue isolar uma variável para deixá-la escrita como função da outra, tá bom? Quando você consegue, beleza, você tem uma função definida de maneira implícita e também de maneira explícita. Quando você consegue, você não tem. Vamos fazer esse outro exemplo aqui, ó. Olha para essa função, essa equação que eu vou escrever aqui, ó. A equação x² vezes y mais e elevado a y igual a 2 define uma função implicitamente. Vou botar uma função de x, né? Implicitamente. Então, no mesmo caso como lá em cima, olha, vamos voltar aqui em cima, você tinha uma equação, né? Vamos botar mais aqui para cima. Você tinha uma equação. E essa equação aqui, você conseguia pegar uma função de x, ok? E substituir no lugar do y, tal que a igualdade era satisfeita, né? Significava dizer, como a gente viu, que essa equação aqui, ela essa função, ela definia, a palavra é definia, tá? Então essa equação aqui definia uma função de x implicitamente, né? Tinha uma função f de x, você colocava no lugar do y, que fazia valer a igualdade, né? Aqui é a mesma coisa. Se você pegar essa equação aqui, ela também define uma função de x implicitamente. Ou seja, né? Existe f de x tal que tem uma função de x que satisfaz isso. Vou botar aqui no lugar do y mais e elevado a f de x igual a 2. Tá? Eu pergunto, quem é f de x? Tá? E a resposta
é que nesse caso é impossível obter uma expressão explícita para f de x. Você não consegue dizer explicitamente quem é. E por que isso acontece? Isso acontece porque você, nessa equação aqui, ó, você não consegue isolar o y. Tá? Você pode tentar por todas as maneiras que você quiser. Tá? Você não consegue isolar o y. Então, se você não consegue isolar o y nessa equação, você não consegue obter esse f de x aqui de maneira explícita. Tá bom? Mas o fato de você não conseguir isolar o y não significa que não exista uma função y, tá, que satisfaça a essa igualdade. Tá bom? Então esse é o lance de funções definidas de maneira implícita e explícita. Maneira implícita é quando tem uma equação e essa equação define a função. Tá bom? Às vezes é possível obter uma expressão para essa função, às vezes não é possível. Tá bom? Esse é o que acontece. Bom, o grande lance daqui é o seguinte. Tá? Mesmo que não consigamos, tá? Mesmo que não se consiga encontrar f de x, tá, explicitamente, isso que é o bonito, né? Você não sabe dizer quem é f de x, mas você sabe dizer quem é a derivada do f de x. Isso é impressionante, né? Mesmo que não se consiga encontrar f de x explicitamente, é possível calcular a derivada de f de x. Como é que pode funcionar um negócio desse? Então, você não sabe quem é a função, mas sabe quem é a derivada. Tá? Então é isso que diz o teorema da função implícita. Tá? O teorema da derivação implícita. Então, vamos dar aqui o teorema. Suponha que f de x seja dada implicitamente pela equação f maiúsculo xy. Então isso aqui é uma equação, tá? Então a derivada de f de x no ponto x ela é dada pela seguinte expressão, tá? Vou botar aqui dy dx ou df dx, usar a notação de Leibniz, por isso que ela é importante, tá? É menos. Eu calculo a derivada de f como se fosse uma função aqui, ó, com relação a x,
e depois divido, calculo a derivada de f com relação a y. Então, essa aqui é a fórmula. Tá? Então, o teorema da função implícita diz isso. Tá? Ele diz que mesmo que você não consiga dizer quem é f de x, você sabe dizer quem é a derivada de f de x. Tá? Basicamente, só precisa conhecer a derivada da equação aqui, da função que define a equação implicitamente. Tá? Vamos tentar entender isso aqui. Vamos lá, vamos fazer uns exemplos. Vamos pegar a nossa velha amiga x² mais y² igual a 1. Tá? Na verdade, aqui faltou uma coisinha, eu vou botar igual a c. Tá? O c aqui é o número real. Okay? x, y igual a c. Vamos fazer aqui. C, o número real. Faltou esse pequeno detalhe. Bom? Então vamos calcular, vamos tentar entender isso aqui. Vamos olhar para esse negócio aqui. Tá? Vamos calcular a derivada de f definida implicitamente de duas maneiras. Okay? Então eu vou fazer a derivada da função definida implicitamente por essa equação de duas maneiras. Tá? Da maneira difícil, que é fazendo essa conta aqui, tá? Eu disse quem é a função, né? Eu consegui dar aqui uma expressão para f de x e vou fazer dessa forma, tá? Faço dessa forma. Aqui a gente vai fazer o seguinte: tem duas expressões, tem duas funções, né? Ou duas expressões que definem de maneira explícita a função f de x que aparece aqui, né? A gente viu que tem o f de x assim, tá? E a gente viu que tem um f de x assim. Vendo? Eu preciso saber qual das duas eu vou usar. Bom, só vamos lembrar mais uma coisinha, que qual que é a diferença de cada uma delas? Se você colocar aqui o plano cartesiano, essa expressão aqui é isso aqui, ó. É a parte de cima de uma circunferência de raio 1, tá? E essa de baixo é isso aqui. É a parte de baixo de uma circunferência de raio 1. Tá bom? Então eu vou colocar uma condição extra aqui, que eu vou dizer que o f de 0 é 1. Tá? Porque quando eu digo que o f de 0 é 1, eu tenho uma função aqui que é definida implicitamente por essa equação. A gente viu que são duas. Pode ser essa ou pode ser essa. Tá? Só que só uma delas me dá f de 0 igual a 1. Ó.
f de 0 igual a 1 está aqui, ó, que é a verde, né? Então a gente descarta a de baixo, que é a pretinha, tá? Para que eu pudesse usar a de baixo, teria que dar uma condição inicial do tipo f de 0 igual a menos 1, tá? Então, por tudo que eu expliquei agora, né, a função definida implicitamente pela igualdade x² mais y² igual a 1 e que satisfaz a condição f de 0 igual a 1 é a função f de x igual a raiz quadrada de 1 menos x². Bom? Então, vamos calcular aqui essa derivada. Então, f', isso aqui é regra da cadeia, ok? Que vocês aprenderam na última aula. Eu vou fazer direto. Essa derivada vai ficar meio vezes menos 2x vezes 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x², que me dá menos x sobre 1 menos x². Então, essa é a derivada. Tá? Então, aqui eu não usei derivação implícita. Tá? Agora eu vou usar a derivação implícita. Então, vamos fazer aqui a mesma solução usando derivação implícita. Okay. Como é que se faz? Bem, quem é a equação que define a minha função? É essa daqui. Tá? Então, olha só, eu vou chamar de f de x, f maiúsculo. Isso aqui, x² mais y. Tá? Eu esqueço do 1. Então, essa aqui é a minha função f maiúsculo. Tá vendo? Que aqui no teorema aparece uma função f maiúsculo. Olha aqui. Tá vendo? Bem, e quem que é a minha equação? A equação que define f é a equação f de x, y igual a quanto? Isso aqui tem que ser igual a quanto para ficar igual a isso aqui? Tem que ser igual a 1, correto? Então aqui é igual a 1. f de x, y igual a 1. Tá? Então essa aqui é a equação que define a minha função f de x, tá? Implicitamente. Eu estou chamando f maiúsculo de xy de x² mais y². Tá? Então, o que diz a derivação implícita, a fórmula? Se eu quiser a derivada de f, né, aqui eu posso trocar por y, mas aqui é f. Ó. Tá? Se eu quiser calcular isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular essa derivada com respeito a x e essa derivada com respeito a y. Tá?
Então vamos calcular a derivada de f com respeito a x. Então isso aqui, ó, para calcular, vocês fazem o seguinte, como é com respeito a x, só o que vai ser incógnita é o que tiver x. Tudo que não tiver x, eu entendo como uma constante, tá? É assim que a gente deriva. Então, olha só, para derivar isso aqui, vai ser a derivada com respeito a x disso aqui, ó, x quadrado mais y quadrado. E como é que fica? Bem, a derivada de x quadrado é 2x, tá? Mais... E a derivada de y quadrado? Ó, como a derivada é com respeito a x, e aqui é y, o que eu falei? Tudo que não tem x, a gente entende como constante, certo? Então, a derivada de y quadrado é zero. Por quê? Porque eu entendo o y quadrado como constante, porque a minha derivada é com respeito a x. Então, é 2x. Tá? E agora, eu vou fazer a derivada de f com respeito a y. A derivada de f com respeito a y vai dar a mesma coisa. Tá? Derivada de f com respeito a y dois y. Tá bom? 2y. Então, quem é a derivada de f com respeito a x? É menos, né? Segunda fórmula, derivada de f maiúsculo com respeito a x, dividido derivada de f com respeito a y. Isso dá... Essa aqui eu já achei, a de cima é 2x e a de baixo é 2y. Menos xy. Essa é a derivada. Muito bom. Se eu quisesse, por exemplo, calcular, por exemplo, a derivada dessa função definida implicitamente no ponto zero, tá? Quanto que seria? Ó, teríamos derivada de f no ponto zero daria, eu vou trocar aqui o x por zero dividido por y no ponto zero. Mas quem é y no ponto zero? Eu já disse para vocês cá em cima. O ponto zero é 1. Tá? F de 0, o y de 0 é a mesma coisa, tá? Que o y é o f de x. Então é 1. Que dá 0. Tá? Então, essa aqui é a fórmula. Você pode fazer isso também direto, tá? Se você quiser. Tá? Outra observação. Eu vou dar um nome aqui. Deixa eu ver. Observação. Então, a derivada
em estrela pode ser calculada diretamente. Tá? Como assim? Vou dar um exemplo. Tá? Calcular a função f de x definida implicitamente por, a mesma conta, hein? X quadrado mais y quadrado igual a 1, tá? O que eu vou fazer agora é a mesma coisa que está naquela fórmula acima, tá? Derivando, o que a gente tem? Vamos derivar isso aqui. Derivando em função de x, tá? Derivada de x quadrado é 2x. Mais. Agora eu vou derivar isso aqui. Como é que eu posso pensar esse negócio? Lembra aqui que o y ele é uma função de x, tá vendo? Se o y é uma função de x, você tem que pensar esse negócio assim, ó. Você tem que pensar como x quadrado mais f de x quadrado igual a 1. É assim que você tem que pensar, tá? Então, se eu fosse derivar esse negócio aqui, ó, em função de x, ficaria como? Ficaria 2x mais... Para derivar isso aqui é a regra da cadeia. Olha aqui a regra da cadeia. A regra da cadeia vai dar 2 vezes f de x vezes f' de x igual a 0. Tá? Você pode escrever tanto f de x como y. Então, se você repetir a mesma coisa aqui, vai ficar 2 y' igual a 0. Tá? E aí, você isolando o y, fica menos 2x sobre 2y menos x sobre y. Tá? Então, isso aqui aparece do fato de quê? Né? De você pensar y como função de x. Tá? Então, y é um f de x. Então, a regra da cadeia te dá essa derivada dessa forma. Tá? Vou deixar aqui, ó, essa conta. Vamos fazer mais um exemplo. Porque fazendo assim, ó, dessa maneira é mais rápido, tá? Derivar implicitamente x quadrado vezes y mais e elevado a y igual a 1. Tá? Vamos derivar aqui. Essa equação define uma função implicitamente e a gente quer derivar essa função. Tá? Então, quer derivar de maneira implícita. Então, vamos fazer a conta aqui. Ó. Vamos colocar dx, quero derivar isso tudo. X quadrado y mais e elevado a y Vamos lá. Do lado esquerdo, o que eu tenho? Ó, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, tenho derivada de x quadrado y mais derivada de e elevado a y. Tá? Igual, derivada de 1 é 0. Agora tem aqui outra derivada. Ó. Aqui tem um produto. Ó. Tá? Derivada do produto tem uma fórmula.
é a derivada de x quadrado vezes y, né? Deriva a primeira, repete a segunda, mais repete a primeira, deriva a segunda. Mais, vamos lá, agora vamos derivar essa aqui. Qual que é a derivada disso? Aí você vai pensar como na regra da cadeia, tá? Você estaria derivando assim, ó. E elevado a f de x. O que te diz a regra da cadeia, né? Derivada da de fora, quer dizer, aplicada na de dentro, vezes derivada da de dentro. Derivada da função aqui vai dar, ó, derivada do exponencial é a própria exponencial, vezes f', derivada da de dentro. Tá? Então aqui, trocando por y, né? Como se fosse e elevado a y vezes y'. Então aqui dá e elevado a y vezes y' igual a zero. Agora aqui eu derivo 2x vezes y mais x quadrado dy dx é y. Aí, ao invés de colocar y', tem que manter a notação fixa, né? Pode botar dy dx, ó. Tá? Que é a mesma coisa que y'. Pronto, tá derivado. Tá? Pode deixar assim, se quiser. Bom, então, sempre quando tiver y e você estiver derivando com respeito a x, você vai derivar normalmente como se fosse x e vai multiplicar por dy dx ou por y'. Tá? É sempre assim. Vamos lá, ó, outro exemplo. Encontre a reta tangente ao gráfico da função definida implicitamente pela equação x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy no ponto 3,3. Tá? Então, vamos lá. Essa função aqui, essa equação aqui define uma função implicitamente, que é o f de x, né? Quando você substituir no y, preserva essa identidade, essa igualdade. E essa função aqui eu quero encontrar a reta tangente dela no ponto 3,3. Tá? Então a primeira coisa a se fazer, né, é calcular a derivada no ponto 3. Quer dizer, é calcular a derivada implícita. Então a gente começa. Então derivando implicitamente. Vamos lá. Derivada em função de x, né? X ao cubo mais y ao cubo igual 6xy. Então, derivando normal, tá? Derivada de x ao cubo, 3x quadrado. Mais.
Derivada de y ao cubo. Você vai derivar como se fosse x, normalmente. 3y ao quadrado. Mas aí, por conta da regra da cadeia, você adiciona o dy dx. Tá? Como eu expliquei lá em cima. Porque funciona como se fosse f de x ao cubo. A derivada disso, aplicando a regra da cadeia, 3f quadrado de x, f' de x. Tá? Não pode esquecer disso. Igual. Agora vamos derivar do lado de cá. Do lado de cá, a regra do produto, né? O 6 não interfere. Derivada de x é 1. Então, deriva o x, repete o y. Derivada de x é 1, repete o y. Mais, repete o x, deriva o y. Derivada de y com respeito a x. Então, acho que acabou aqui. Não tem mais muita coisa para fazer, né? 3x quadrado mais 3y ao quadrado dy dx igual a 6y mais 6x dy dx. Tá? Agora eu tenho que encontrar a reta tangente ao ponto 3,3. Tá? Então, olha. Quero encontrar a reta tangente ao gráfico da função definida implicitamente no ponto 3,3. Tá? Então, para calcular a reta tangente, eu tenho que calcular a derivada. A derivada está aqui. Ó. Eu preciso saber quanto que isso vale no ponto 3,3. Então, eu substituo o ponto 3,3 aqui. Lembrando que a primeira coordenada é para x e a segunda coordenada é para y. Tá? Então, vamos lá, substituindo. No ponto. Substituindo o ponto, né? 3,3. A gente obtém, vamos lá, ó, 3 vezes 3 ao quadrado. Tá? O ponto que eu estou substituindo, ó, vou até deixar de vermelho aqui, ó. Mais 3y ao quadrado. Não é y, é 3. Bom? Vezes dy dx. Igual a 6 vezes 3 mais 6 vezes 3 vezes dy dx. Então vai dar 3 ao quadrado 9, 27. 3 ao quadrado 9, 27 dy dx. 18 mais 18 dy dx. Vamos lá então, aqui eu tenho, né, passando 18 dy dx para o lado esquerdo e o 27 para o lado direito, e já colocando em evidência, vai ficar 27 menos 18, 9. 9 dy dx igual a 18 menos 27. 18 menos 27 é menos 9. Já passo esse cara dividindo. Então, ó, o coeficiente angular da reta tangente à função definida implicitamente no ponto 3,3 é menos 1. Tá? Então, eu tenho o coeficiente angular da reta no ponto e tenho o ponto por onde passa, que é 3,3. Tá? Então, já sei a reta tangente. A reta tangente
é y menos y0 igual a derivada tá? No ponto x0 que multiplica x menos x0. Bom, então é y menos, o y0 é 3, a derivada é menos 1, que a gente calculou, e o x0 é 3. Então tá aí. Já está feito, né? Se quiser só escrever assim. Menos x mais 6. Está aqui. Essa é a reta tangente. Tá? Então, não tem muito segredo, ok? Derivação implícita. Se você sabe a derivada com respeito a x, você entende a derivação implícita. Onde tem y, você vai derivar igualzinho com x, só trocando y por x e multiplicando por y', ou dy dx, que é a mesma coisa. Tá? Então, é a mesmíssima coisa. Bom, tem uma aplicação já aqui um pouco mais difícil para a derivação implícita, é calcular a derivada de função trigonométrica inversa. Tá? Então, na aplicação, cálculo de derivadas trigonométricas inversas. Então, como exemplo, vamos fazer isso aqui, ó. Calcular a derivada do seno menos 1 de x. Tá? Isso é a mesma coisa, né? Isso é a mesma coisa que pedir para derivar a derivada do arco seno de x. Tá? Então, seno menos 1 e arco seno é a mesma coisa, tá bom? Não confundir esse menos 1 aqui, tá, gente? Ó, esse menos 1 aqui, né? Porque tem uma confusão aqui que as pessoas fazem, que é o seguinte: você pega 3, por exemplo, e coloca menos 1. Quando você coloca o menos 1, significa que você está invertendo assim, ó, mas em termos de fração, né? Inversa de um número real, tá? 1 sobre 3. Você tem, por exemplo, x elevado a menos 1, aí o cara escreve assim, ó, 1 sobre x. Tá? Quando eu coloco aqui, nesse caso, o seno menos 1 de x, eu não estou dizendo que é isso aqui, tá? 1 sobre seno de x. Tá? Isso não significa isso. Tá? Esse menos 1 que está aqui em cima do seno, isso aqui representa o arco seno, tá? De x, ou a inversa da função. Bom, isso é inversa, tá? Se eu quisesse inverter o seno, eu teria que escrever assim, ó, seno de x a menos 1. Aí sim, isso aqui representa 1 sobre seno de x, tá? Então, cuidado com o menos 1 no lugar aqui ou ele aqui, tá? Porque tem diferença. Tá bom? Assim, né? O menos 1 em cima do seno, ele é arco-seno, significa arco-seno. Menos 1 elevando todo o seno x é porque é inverter no sentido de fração, tá bom?
Quem tiver dúvida nessa parte de arco-seno, arco-cosseno, né, as funções inversas das trigonométricas, dá uma olhadinha na nota de aula, tá tudo explicadinho lá, tá? Fiz a revisão no início, explica direitinho como é que você faz para obter a inversa, né? Porque seno não é uma função objetiva, né? Então não tem inversa, mas a gente restringe o domínio, restringe o contradomínio, né? De forma a poder definir o que é a inversa de um seno, tá bom? Tá tudo explicadinho lá. Então, beleza. Então, o que é o arco-seno, né? Então, lembrar que como eu escrevi ali em cima, né? Y se chama y de seno de menos 1x, né? Isso é o arco. Ok? E qual o arco? O arco que está entre esses dois aqui, menos 2y π sobre 2, tá? Para o qual o seno de y é x, tá? Então, o seno menos 1 de x, né, isso aqui é um arco, tá? Isso aqui é um arco. Isso significa o seguinte, quem é y que eu tenho que tomar para que o seno de y seja x, tá? Isso que é a função inversa. Então, tá aqui. Pode fazer aqui um círculo trigonométrico, tá? Então, você tem aqui, quando eu pego aqui x, ó, isso é x, tá? Pode pôr assim, isso aqui é x, e aqui é y, tá? Ó. Tá? Aqui é quem é o arco y que eu preciso pegar para que o seno de y seja x, tá bom? E a definição aqui de função inversa do seno, esse arco está sempre entre menos π sobre 2 e π sobre 2, tá? Está sempre aqui, ó. π sobre 2 menos π sobre 2, está sempre aqui, ó. Bom? É aqui que está o y que eu quero pegar. Tudo bem, então tem aqui. Eu sei, né? Eu tenho aqui o meu seno de y igual a x, tá? E eu vou observar que esse y aqui, ele é dado em função de x, tá? Então, onde y é dado em função de x. Tá? Para cada x que eu pego, eu tenho um y diferente. Tá? Se eu mudo o tamanho do seno, eu mudo o arco que eu preciso tomar para ter aquele tamanho. Tá bom? Então, se o seno de y é igual a x e o y é dado em função de x, eu posso derivar implicitamente. Então, podemos derivar implicitamente. Tá? Então, eu vou derivar implicitamente isso aqui, dx, vou derivar seno y igual, né, dxx. Bom, então quanto que fica a derivada desse negócio? Bom, derivada de cá, ó, como é que eu faço para derivar? Derivo tudo que tem y exatamente como se fosse x, né? Então, derivada do seno de y dá cosseno de y. A única diferença é que se eu derivei alguma coisa com y, eu tenho que multiplicar por dy dx.
que é a regra da cadeia. Tá? E do lado direito, derivada de x com respeito a x é 1. Tá? Então, dy dx é igual a 1 sobre cosseno de y. Tá? Agora, posso parar por aqui? Né? Na verdade, não. Tá? Porque a pergunta agora é: quem é cosseno de y? Tá? Porque a minha resposta, ela não pode ser dada em função de y. Ela tem que ser dada somente em função de x. Tá? Somente em função de x. Então, para eu responder quem é cosseno de y, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar aqui ao meu ciclo trigonométrico. Vamos voltar nele aqui, ó. Eu vou ampliar um pouquinho para vocês verem. Tá? Eu tenho isso aqui medindo x, ó. Tá vendo? Vamos pensar isso aqui como um triângulo, tá? Ó. E é um triângulo, né? Isso aqui mede x. Ó, o triângulo aqui, ó. Tá? Mede x. A minha hipotenusa mede 1. Por quê? Porque o ciclo trigonométrico, por definição, tem raio 1. Aí eu me pergunto, quanto que mede esse negócio aqui? Bem, esse negócio aqui, para eu saber quanto que mede, é só aplicar um Pitágoras. Tá vendo? Só aplicar um Pitágoras. Então, quando eu aplicar um Pitágoras nesse negócio aqui que eu vou chamar de A, por exemplo, eu tenho, ó, A ao quadrado mais x quadrado igual a 1. Tá? Então, A, já posso pôr direto aqui, 1 menos x quadrado. Tá? Então, A é 1 menos x quadrado. Então, esse negócio aqui vale exatamente 1 menos x quadrado. Tá? Ou A. Aqui tem um ângulo, né? Olha só. Então, se aqui mede raiz de 1 menos x quadrado, eu posso dizer, então, quem é cosseno através disso aqui. Ó. O cosseno nada mais é que cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno desse arco y é cateto adjacente, está aqui, sobre hipotenusa. Então, esse cosseno, né? Então, a resposta, cosseno de y é cateto adjacente, 1 menos x quadrado sobre hipotenusa. Se eu já tenho quem é o cosseno, então eu tenho a derivada. A derivada de y com respeito a x é 1, né? Tô aqui em cima, tá? 1 sobre cosseno y. Cosseno y eu acabei de achar quem é. 1 menos x quadrado. Agora sim, agora eu acabei. Tá? Porque tem que tomar cuidado com isso, porque aqui na minha função, ó, isso aqui tem função de x, ó, arco seno x, né? Se está em função de x, a minha resposta não pode estar em função de y, como está aqui, ela tem que estar em função de x. Que é essa daqui. Tá? Então, a derivada da função arco seno é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Tá? Vou fazer mais um exemplo. Esse parece difícil, mas quando você faz, todos os outros são iguais a esse, né? É muito novo, né? É muita informação, né? Mas
Quando você faz vários, fica bem mais fácil. Calcular, por exemplo, a derivada da secante inversa da secante de x. Bom, isso aqui é a mesma coisa, tá? Que derivada do arco secante de x. Derivada. Bom, então eu vou fazer pelo mesmo método, tá? Se eu chamar y de secante a menos 1 de x, tá? Então isso é equivalente, né? O que é y ser a inversa da secante de x? Então y é o arco, né? Cuja secante vale x, ou seja, é se dizer que a secante de y é x. Tá? Então, se y é o arco cuja secante vale x, significa dizer que secante de y é x. Então, aqui de novo eu derivo implicitamente. Tá? Derivando implicitamente o que a gente tem, né? Então, derivando isso aqui, vai dar a derivada da secante y igual a derivada da função x em x. Derivada da secante, a gente já viu na última aula, né? É secante vezes tangente. Então aqui é secante vezes tangente. Tá? Lembrando que quando eu derivo com relação a y, eu tenho que multiplicar por dy dx. Tá? Derivada de x é 1. Então dy dx é 1 sobre secante de y vezes tangente de y. Tá? Bom, como é que eu termino? Não posso terminar meu exercício aqui, né? Porque a função está dada como função de x, e aqui a minha resposta é em função de y. Então eu tenho que ver quem é o secante e quem que é a tangente, tá? Então vamos aqui, ó. Vamos fazer aqui um ciclo trigonométrico. Para auxiliar. Ok? E vamos lá. Se secante minha secante aqui, hein? Secante de y é x. Vamos colocar em função das funções que a gente conhece. Secante é o inverso do cosseno, né? Então, secante de y é 1 sobre cosseno de y. Então, significa que cosseno de y é 1 sobre x. Tá? Opa, então já temos alguma coisa, né? Então, aqui está o meu arco, y, ok? E eu sei que o cosseno disso é 1 sobre x, tá? Onde é que está o cosseno no ciclo trigonométrico? Ele está aqui, ó. Isso é cosseno. Tá? Isso é cosseno de y, que é a mesma coisa que 1 sobre x. Tá? Então, se eu tenho um cosseno, eu já tenho tudo aqui, né? Porque, ó, a hipotenusa do triângulo é 1. Tá? Então, eu só preciso achar agora quem que é o seno. Tá? Quem que é o seno? O seno de y é isso aqui, ó. Essa distância.
tá? Mas eu posso usar Pitágoras, né? Se eu chamar isso aqui de B, ó, o que eu tenho? Ó, aqui é B, ó. Então eu tenho um triângulo retângulo. Ó. Então tem aqui um triângulozinho retângulo, onde aqui é 1, certo? Aqui é B, e aqui é 1 sobre x. Aplicando Pitágoras, vai dar b quadrado mais 1 sobre x ao quadrado igual a 1. Tá? Então eu quero saber quem é o valor de b, né? Então é b quadrado, b vai dar 1 menos 1 sobre x raiz. Tá? Opa, aqui é quadrado. Então esse é o b. Tá? Então eu concluo que o seno é isso aqui. Então eu concluo que o seno de y é raiz quadrada de 1 menos 1 sobre x quadrado. Tá? Então agora já tenho tudo, né? Ó, eu preciso da secante, mas a secante eu já tenho. A secante é x. Tá? E preciso da tangente. Tá? Então quem que é a tangente? A tangente é seno de x sobre cosseno. Opa, é de y, né? Tangente é em y. Tangente de y é seno de y sobre cosseno de y. O seno de y está aqui. Acabei de achar. 1 menos 1 sobre x quadrado. Dividido, cosseno de y está aqui, ó. 1 sobre x. Então você pode escrever assim, né? X raiz quadrada de 1 menos 1 sobre x quadrado. Isso aqui é a tangente. Então eu tenho a tangente de y e tenho a secante de y. Então eu tenho a derivada de y, porque a derivada de y está em função da secante e da tangente. Tá? Logo, por fim, derivada da tangente, derivada da função vai dar o quê? 1 sobre secante vezes tangente, que dá igual 1 sobre secante de y, já achei, é x, e tangente de y está aqui, é x vezes 1 menos 1 sobre x quadrado. Tá? Então é 1 sobre x quadrado raiz quadrada de 1 menos 1 sobre x quadrado. Então essa derivada do arco secante. Tá? Ok?